Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que o mundo dos investimentos é um clube exclusivo, uma sala de reuniões fechada e luxuosa, onde apenas aqueles que já possuem grandes fortunas e ternos caros podem entrar. Existe esse mito persistente e paralisante de que, para começar a fazer o dinheiro trabalhar por você, é absolutamente necessário ter milhares de reais sobrando no final do mês. No entanto, a realidade do mercado financeiro atual é muito diferente e bem mais acessível do que o senso comum costuma ditar. O ato de investir não deve ser encarado como um privilégio reservado a quem já é rico, mas sim como a ferramenta fundamental, o trilho de ferro e o motor principal que constrói a riqueza de forma sólida ao longo do tempo. Hoje, vamos quebrar essa barreira mental definitivamente e mostrar que a sua jornada pessoal para a liberdade financeira não começa com uma grande herança ou um prêmio da loteria, mas sim com o primeiro passo consciente e estratégico. E o mais impressionante é que esse passo inicial pode ser dado agora mesmo, com apenas R$ 50 que você talvez tenha guardado no bolso ou na conta. O que você vai aprender neste guia é um roteiro prático e detalhado para realizar o seu primeiro aporte financeiro com sucesso. Vamos aprender juntos a transformar esses R$ 50, que muitas vezes desaparecem de forma misteriosa em pequenos gastos supérfluos do cotidiano, em um ativo real e tangível. Pense nesse valor como um pequeno soldado que será enviado para o campo de batalha para trabalhar incansavelmente por você durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca reclamar ou se cansar. Você pode estar se questionando por que escolhemos especificamente o valor de R$ 50 para este tutorial. A resposta reside na combinação perfeita entre acessibilidade e aprendizado emocional. R$ 50 é um valor que permite que você comece a operar sem o medo paralisante de sofrer grandes perdas financeiras. É o valor ideal para que você teste as ferramentas tecnológicas, entenda como as plataformas de investimento funcionam na prática e, principalmente, comece a lidar com o seu lado psicológico sem colocar o seu sustento ou o pagamento do seu aluguel em risco. Trata-se do laboratório perfeito para o investidor iniciante que deseja sair da inércia. Começar com pouco é o segredo para mudar a sua psicologia financeira de forma permanente. Existe uma transformação interna poderosa e silenciosa que acontece na mente de um indivíduo quando ele decide deixar de ser apenas um consumidor passivo para se tornar um investidor ativo. Quando você gasta R$ 50 em um lanche rápido ou em uma assinatura que nem utiliza, o prazer é momentâneo, efêmero e o dinheiro desaparece para sempre do seu alcance. No entanto, quando você aloca esses mesmos R$ 50 em um investimento seguro e rentável, você está plantando uma semente viva. O impacto emocional de abrir o extrato do seu banco digital ou da sua corretora de valores após alguns dias e visualizar o seu primeiro rendimento, mesmo que no início sejam apenas alguns centavos, é uma experiência indescritível e motivadora. Aqueles poucos centavos são a prova concreta de que o sistema financeiro funciona a seu favor e que você não está mais limitado a trocar o seu tempo e o seu suor por dinheiro, mas sim fazendo o dinheiro gerar novos frutos por conta própria. Muitas pessoas subestimam profundamente o poder dos juros compostos quando falamos de valores considerados baixos, mas a matemática financeira não mente e não possui preconceitos. A constância disciplinada de investir R$ 50 todos os meses de forma ininterrupta supera, no longo prazo, um grande aporte único feito por alguém que não possui o hábito ou a disciplina de poupar regularmente. O tempo é o seu maior aliado e o melhor amigo do seu patrimônio. Imagine por um momento o custo de oportunidade de simplesmente não fazer nada e deixar o tempo passar. Cada dia que o seu dinheiro permanece parado na conta corrente ou escondido de forma amadora debaixo do colchão, ele está, na verdade, perdendo valor real de compra. A inflação age como um antagonista silencioso e invisível, que corrói o seu esforço diário. Ao investir em um título seguro, você não apenas protege o seu patrimônio contra essa desvalorização, mas também começa a colher os benefícios reais do crescimento econômico do país. Para que esse processo de investimento faça sentido e se torne sustentável, você precisa definir objetivos claros para o seu dinheiro. Por que você está decidindo investir esses R$ 50 hoje?
Talvez o seu objetivo seja começar a construir a sua reserva de emergência, garantindo aquela tranquilidade necessária para enfrentar imprevistos sem desespero. Talvez esse seja o primeiro tijolo simbólico na construção da sua futura aposentadoria, ou um fundo destinado à sua educação e aprimoramento profissional. Ter um porquê bem definido ajuda você a vencer a barreira da procrastinação, que é frequentemente a maior vilã nessa história de sucesso financeiro. O excesso de informações complexas e termos técnicos encontrados na internet muitas vezes trava as pessoas, fazendo com que elas acreditem erroneamente que investir é algo difícil demais ou perigoso. Este guia existe justamente para remover todas essas complexidades desnecessárias e iluminar o caminho mais curto, ético e seguro para o seu capital. Falando em segurança, um dos maiores receios de quem está dando os primeiros passos é o medo de perder tudo o que economizou. É exatamente aqui que entram os grandes mecanismos de proteção do sistema financeiro brasileiro, como o Tesouro Nacional e o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Investir através de instituições sólidas ou emprestar dinheiro para o governo federal é infinitamente mais seguro do que a maioria das pessoas costuma imaginar. E é preciso encarar a verdade sobre a caderneta de poupança. Ela se tornou uma armadilha moderna. Embora pareça um lugar seguro e familiar, a poupança frequentemente rende menos do que a inflação oficial, o que significa que, na prática, você está ficando mais pobre a cada mês enquanto acredita que está economizando dinheiro. Seus R$ 50 merecem e precisam de um destino muito melhor, onde eles possam realmente crescer com segurança, eficiência e rentabilidade real acima da inflação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. É fundamental entender que o maior risco que você corre hoje não é o de perder R$ 50 em um investimento seguro, mas sim o risco de chegar ao futuro sem ter construído absolutamente nada por puro medo de começar. Para transformar essa vontade em realidade, você precisa organizar as suas ferramentas de trabalho básicas agora mesmo. O requisito fundamental é ter o seu CPF regularizado junto à Receita Federal, algo essencial para qualquer transação financeira formal no país. Além disso, você precisará de uma conta aberta em um banco digital moderno ou em uma corretora de valores que ofereça taxa zero de corretagem. A escolha dessa instituição, o local exato onde você guardará o seu capital, representa o primeiro passo estratégico da sua nova jornada. Muitas pessoas ainda utilizam os bancos tradicionais, mas para o investidor iniciante que começa com R$ 50, as taxas de manutenção dessas instituições antigas podem devorar todo o seu lucro potencial antes mesmo de ele existir. Por isso, optar por uma plataforma gratuita é vital para garantir que cada centavo seja destinado exclusivamente ao seu crescimento patrimonial e não ao pagamento de tarifas bancárias desnecessárias que apenas atrasariam o seu progresso real. Com a conta devidamente validada, o segundo passo prático é o processo de transferência. Utilize o sistema do Pix da sua conta de uso diário e envie exatamente o valor de R$ 50 para a sua nova conta de investimentos. Esse ato simbólico é o que chamamos de carimbar o capital para o futuro. Ao retirar essa quantia do fluxo comum de gastos, você cria um limite psicológico importante, protegendo esse valor das tentações de consumo imediato que surgem no cotidiano. Agora, esses R$ 50 deixam de ser simples dinheiro de bolso e passam a ser oficialmente o seu capital de investimento, aguardando o seu comando para entrar em ação. É fundamental compreender o conceito básico de renda fixa antes de apertar qualquer botão no aplicativo. Investir na renda fixa significa que você assume o papel de financiador, emprestando o seu dinheiro para o governo ou para um banco em troca de juros pré-estabelecidos. Você se torna, a partir de agora, o credor do sistema financeiro nacional. Dentro da plataforma, você encontrará duas portas de entrada principais para o seu dinheiro. A primeira é o Tesouro Direto, especificamente o título Tesouro Selic. Este é considerado o investimento mais seguro do Brasil, pois você empresta dinheiro diretamente para o governo federal. O valor mínimo para começar no Tesouro Selic costuma ficar entre R$ 30 e R$ 40, o que torna os seus R$ 50 perfeitamente suficientes para essa operação inicial. A segunda opção é o CDB de liquidez diária,
que deve render pelo menos 100% do CDI. O CDB ocorre quando você empresta dinheiro para o banco financiar suas atividades. Muitos bancos digitais permitem aportes nesse tipo de ativo a partir de apenas R$ 1. A grande vantagem estratégica aqui é que o rendimento será sempre superior ao da poupança e você terá a proteção do FGC, o garantidor que assegura o seu capital caso a instituição financeira enfrente dificuldades imprevistas. Ao navegar pelo aplicativo, procure pela aba identificada como Investimentos. Ao selecionar a opção de renda fixa, você verá termos técnicos que são fáceis de decifrar com calma. Fique atento à rentabilidade apresentada e ao prazo de vencimento do título. No entanto, o termo mais crucial agora é a liquidez. Para esses primeiros R$ 50, você deve priorizar a liquidez diária, também chamada de D0. Isso significa que, se precisar do dinheiro para uma emergência, poderá resgatá-lo e tê-lo de volta na conta no mesmo dia. A execução final do investimento acontece com um clique decisivo no botão Investir. Lembre-se apenas de respeitar os horários de funcionamento do mercado financeiro, que ocorrem em dias úteis e horário comercial. Se você investir em um domingo, a ordem ficará agendada para o próximo dia útil, então não se assuste se o saldo não mudar instantaneamente na tela do seu celular. Após a confirmação da operação, o investidor iniciante costuma se perguntar para onde foi o dinheiro. Ele não sumiu do mapa. O capital apenas saiu do saldo disponível e passou a integrar a sua aba personalizada de patrimônio ou meus investimentos. Essa é a visualização clara da sua evolução financeira em tempo real. Ver o dinheiro migrar para a área de ativos é o marco zero da sua nova identidade. Agora, você é um estrategista que constrói uma base sólida para o futuro. Esse aporte de R$ 50 funciona como a pedra fundamental de um grande edifício que crescerá conforme a sua disciplina aumentar nos próximos meses. Você acabou de cruzar a fronteira entre quem apenas gasta e quem constrói riqueza, transformando uma simples nota de R$ 50 em um ativo real que trabalhará por você incansavelmente, marcando o início de uma nova fase onde cada centavo possui um propósito maior e uma direção definida para o crescimento. Com a operação devidamente confirmada, o investidor iniciante sente uma mudança imediata e profunda em sua percepção de valor. Aqueles R$ 50, que antes eram apenas papel físico ou um número digital pronto para ser gasto em algo passageiro, agora assumiram um novo papel estratégico e vital. Eles se transformaram em soldados incansáveis no seu crescente exército financeiro. É fundamental entender exatamente o que acontece a partir deste momento, para que a ansiedade ou a dúvida não prejudiquem o seu progresso constante. O seu dinheiro agora trabalha para você 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana, rendendo juros sobre juros em um processo silencioso, mas extremamente poderoso, que constrói a base sólida da sua futura independência financeira. Uma das maiores dúvidas de quem está começando envolve o impacto dos impostos sobre os ganhos. No mundo dos investimentos em renda fixa, como o Tesouro Selic ou os CDBs de liquidez diária, a simplicidade é a regra de ouro que protege o iniciante. Você não precisará se preocupar em emitir boletos complexos, calcular porcentagens manuais ou preencher guias para pagar o que deve ao governo. O imposto de renda é retido na fonte de forma automática pela instituição financeira. Isso significa que, no momento em que você decidir resgatar o seu dinheiro, o banco já terá descontado a parte devida e o valor que cairá na sua conta será o seu lucro líquido real, pronto para ser reinvestido ou utilizado. Existe também o IOF, um tributo que incide apenas se você movimentar o valor nos primeiros 30 dias. Após esse período inicial, o IOF zera completamente, servindo como um incentivo extra para que você mantenha o hábito de investir visando sempre o longo prazo. Para consolidar este novo estilo de vida e garantir o sucesso, a estratégia mais poderosa que o guia recomenda é a regra do pague-se primeiro. Em vez de esperar o final do mês para ver se sobrará algum trocado para investir, trate o seu aporte de R$ 50 como se fosse a conta de luz, o aluguel ou a internet. Assim que o seu salário ou qualquer fonte de renda entrar na conta, realize a transferência para a sua corretora ou banco digital imediatamente.
A maioria das plataformas modernas oferece ferramentas de automação que permitem agendar esse processo de forma recorrente. Ao automatizar o hábito, você retira o peso da decisão emocional e protege o seu patrimônio futuro contra as pequenas tentações momentâneas de consumo que surgem no cotidiano. Investir deixa de ser um esforço e passa a ser parte natural da sua identidade. Evitar erros comuns é essencial nesta fase inicial de fortalecimento mental. O mercado financeiro está repleto de promessas milagrosas e ganhos rápidos que costumam atrair quem busca atalhos inexistentes. Fuja de esquemas duvidosos, apostas esportivas ou ativos extremamente voláteis que prometem multiplicar seu capital da noite para o dia. O seu foco deve ser total na preservação do seu suado dinheiro e na consolidação da sua disciplina pessoal. Mantenha o acompanhamento do seu saldo de forma equilibrada, sem cair na armadilha de conferir o extrato a cada hora. O ideal é olhar uma vez por mês, registrando o crescimento acumulado e celebrando cada centavo de rendimento conquistado. Essa visão mensal ajudará a manter o seu foco nos objetivos maiores que motivaram o seu primeiro passo. Conforme a sua confiança e o seu conhecimento aumentam, novos horizontes e oportunidades começarão a surgir naturalmente. Em breve, você descobrirá que o fascinante mundo dos fundos imobiliários permite que, com menos de R$ 10, você se torne dono de pequenas frações de shopping centers e prédios comerciais luxuosos, recebendo aluguéis mensais creditados diretamente na sua conta. No entanto, lembre-se sempre de que essa evolução técnica só é sustentável quando você possui uma base de renda fixa sólida, protegida pelo FGC. O próximo grande desafio é a progressão consciente dos valores investidos. Se R$ 50 foram possíveis este mês, busque formas criativas de chegar aos R$ 100 no próximo ciclo. Analise seus pequenos gastos supérfluos e veja onde o dinheiro está escapando sem trazer nenhuma felicidade real ou retorno produtivo para a sua vida. Em resumo, você aprendeu hoje a transferir o capital, escolher o ativo correto e executar a operação com segurança. O caminho da educação continuada é o que realmente separa os amadores dos investidores de sucesso no longo prazo. Continue lendo livros fundamentais e acompanhando conteúdos que prezam pela segurança técnica. O conhecimento é o único ativo que se multiplica quando compartilhado e que ninguém, sob nenhuma circunstância, pode tirar de você. Sinta um orgulho legítimo por ter saído da inércia e vencido a barreira da procrastinação. Milhões de pessoas ainda acreditam erroneamente que investir é algo impossível ou restrito aos ricos, mas você provou o contrário com apenas R$ 50. Para marcar este dia histórico em que você assumiu definitivamente o controle do seu destino financeiro, comente agora mesmo a frase: primeiro passo dado. Ao fazer isso, você firma um compromisso público com o seu futuro e inspira outros a iniciarem suas próprias jornadas. A sua caminhada rumo à liberdade financeira começou hoje, com uma decisão corajosa e um investimento consciente.